O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em absoluto, somente Deus é grande. Somente Ele tem poder. Somente Ele é merecedor de ser exaltado como o detentor de toda glória, esplendor e majestade, como recitamos no Salmo. Só Ele, no sentido estrito, é Rei. A vós também pertence a realeza. Pois sobre a terra, diz o Salmo que cantamos, como Rei, vos elevais, e toda glória e riqueza vem de vós. Assim recitamos no credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O mistério de um Deus tão alto, tão incomensurável, coexiste com outra grande prova de sua humildade. Este poder Deus concedeu aos homens. E por incrível que pareça, de forma irrestrita. É São Paulo quem diz na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Reparem que o apóstolo Paulo não faz nenhuma reserva. Posso muito ou posso quase tudo. Não. Tudo posso naquele que me fortalece. Nosso Senhor Jesus Cristo, no final do Evangelho segundo Mateus, ressuscitado e antes de subir ao céu, diz uma frase bombástica: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. Jesus é Deus com o Pai. Portanto, todo o poder que o Pai tem, Ele tem. Tudo que o Pai tem é meu, Ele diz. Mas, enquanto Verbo encarnado, Ele recebeu do Pai toda a autoridade. E isso não contradiz o que falei anteriormente. Ele tem toda a autoridade por ser Deus, por ter a prerrogativa divina. E, apesar disso, recebe toda a autoridade como servo. Toda a autoridade me foi dada. E essa autoridade que o Pai deu ao Verbo encarnado, Ele concede à Igreja. A transmissão do poder, portanto, é o tema da homilia de hoje. Na primeira leitura de hoje, temos Davi moribundo transmitindo o poder para o seu filho.
Isso por força de uma promessa que Deus Todo-Poderoso fez lá no passado, pelos lábios do velho Jacó, que por ter lutado com o anjo, teve o seu nome mudado para Israel. O que acontece no capítulo 49 do livro do Gênesis, também o seu ancestral, Jacó, moribundo, reúne todos os seus filhos diante de si. São 12. A cada um deles ele dirige uma palavra. A Simeão, a Gade, a Manassés, a todos eles. Mas quando chega em Judá, que nem é o mais velho, nem é o mais novo, é um deles, as palavras são impressionantes. E aqui está uma das profecias a respeito do Messias mais impressionantes. Gênesis capítulo 49, versos de 8 a 10. Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. Filhote de leão, Judá. Voltas trazendo a caça, meu filho. Dobra-se, deita-se como um leão, como uma leoa. Quem o despertará? E agora vem a frase mais enigmática. Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. A nenhum outro filho ele dirigiu palavras tão comoventes. Jesus, no Apocalipse de São João, é chamado leão da tribo de Judá. Porque também Judá é chamado de leão. Judá, o patriarca, de cuja tribo, de cuja descendência haveria de vir, de aparecer, aquele que seria o rei dos reis, o senhor dos senhores. A transmissão do poder. Aqui começa pela sucessão, pela descendência, pela procriação. Entre Judá e Davi, temos muito tempo. Temos cerca de 600 anos. Na verdade, Davi não foi o primeiro rei de Israel. Foi o segundo. Mas o primeiro, que não fora escolhido por Deus, mas permitido por ele, mas por pressão dos anciãos de Israel, caiu em desgraça, Saul. Mas antes voltemos no tempo e vejamos depois da morte de Judá o que aconteceu. Judá está precisamente, Israel está precisamente depois de Abraão e depois de Isaque. Estamos no ano 1600, mais ou menos, antes de Cristo. As tribos de Israel crescem, se multiplicam. Um deles, José, é vendido por seus irmãos para os mercadores do Egito. Depois de muito sofrimento e de muitos acontecimentos, ele vai para o Egito e se torna o grão-vizir, o primeiro-ministro de Faraó. Traz o seu povo para essa terra, morre José e é sepultado no Egito. 430 anos depois, Deus suscita Moisés para conduzir o povo do sofrimento do Egito rumo à terra prometida. Moisés morre no Monte Nebo, vê a terra prometida, mas não pisa nela. Cabe a Josué conquistar a terra em 31 batalhas. Depois a terra é dividida e é preciso, para administrar essa confederação de tribos, administradores, surgem os juízes, e são 13, o último deles, Samuel. Esse já idoso é visitado pelos anciãos de Israel. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Deus adverte os anciãos de que essa não é a vontade de Deus, mas permite que seja consagrado Saul, que foi uma desgraça como rei, que foi uma tragédia. Caiu em desgraça e morreu como um miserável. Odiava Davi
que matou Golias e passou a ser amado e estimado pelo povo muito mais do que o próprio rei. Esse tentou matar Davi tantas vezes e fugiu da presença do rei e acabou se tornando um bandoleiro, um chefe de bando, com os insatisfeitos da trágica administração do rei. Davi reina 7 anos em Hebrom, uma cidade que fica a 60 quilômetros de Jerusalém. E reina mais 33 anos em Judá, em Israel. Pois bem, aqui está paulatinamente o que a providência divina dispôs para que o poder fosse exercido na nação santa, eleita, escolhida por Deus, Israel, até a chegada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escutemos as palavras de Davi para o seu filho. Vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, preceitos e ensinamentos. Se teus filhos conservarem boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o teu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. O plano de Deus para a concessão do seu poder é paulatino e diversificado nas suas modalidades. No Antigo Testamento, o poder central não está no povo, mas está na realeza. De Judá até aqueles escolhidos por Deus dentro dessa tribo para governar Israel. Todos os reis legítimos de Israel foram da tribo de Judá. Jessé, o pai de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto avô, já que Jessé é pai de José e José é pai adotivo de Jesus, eram esses da tribo de Judá, assim como a Santíssima Virgem Maria, apesar de as duas genealogias de Mateus e de Lucas não dizerem isso especificamente, mas se deduz, porque era comum que um jovem casasse com uma jovem da sua tribo, salvo honrosas exceções. Assim, o poder passa de pai para filho naquilo que nós chamamos de dinastia. O sucessor de Davi não foi escolhido pelo povo, mas foi gerado por ele. Dentre os seus muitos filhos, aquele que recebeu um privilégio que Deus não concedeu a nenhuma criatura humana, o privilégio de ser o homem mais sábio, mais inteligente, mais prudente que já existiu, o grande rei Salomão. Pois bem, aqui nós temos como explicação sintética da primeira leitura de hoje: todo poder me foi dado no céu e na terra, diz Jesus. Isso ele vai dizer no Novo Testamento, mas Deus já começa a manifestar nos acontecimentos da história de Israel, que Deus vai concedendo paulatinamente aos seus o poder que é dele. Cito o Salmo 88, versículos de 4 a 5 e o versículo 30, que é um salmo que elogia o rei Davi. Concluí uma aliança com o meu eleito. Liguei-me por juramento a Davi, meu servo. Conservarei tua linhagem para sempre. Manterei teu trono em todas as gerações. Essa promessa o Senhor cumpriu e não se arrependeu. O Salmo 109 diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Mas essa expressão se aplica não tanto ao rei, já que no Antigo Testamento tríplice era a instituição que Deus quis para repartir o poder. O poder de pregar não coube a Davi, coube aos profetas, os lábios. O poder de reger, de governar, Deus não deu aos profetas, deu aos reis.
para, pela inteligência e pelas decisões, conduzir, apacentar, defender o rebanho do Senhor. E o poder de realizar o culto, Deus não concedeu aos reis nem aos profetas, concedeu aos sacerdotes. Então vejam esse tríplice poder, como ele se manifesta em Israel. Aquilo que nós entendemos na monarquia, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, que depois da Revolução Francesa passou a ser dividido nas nações civis, no poder civil, por autoridades diferentes, isso não existia no Antigo Testamento. O poder de reger, de legislar, de executar, de julgar, eram poderes do rei. Mas o culto não. E o anúncio da palavra de Deus, não. Assim, Deus cuida da realeza como detentora de um particular poder. Cuida dos sacerdotes como detentores de particulares poderes. E cuida dos profetas como detentores de particulares poderes. Assim, Deus vai revelando paulatinamente o seu poder a Israel em diferentes instituições para diferentes pessoas. Assim, nós chegamos no evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus é Deus com o Pai. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu e o Pai somos um. O Verbo se fez carne, assumiu nossa fragilidade e, sem deixar de ser Deus, portanto, de ser onipotente, primeiro, exercita o seu poder sem delegá-lo a ninguém. Jesus, portanto, é o profeta, o mestre, que tem todo o poder de ensinar, que ensina com autoridade. E todos ficam encantados com ele. Jesus exerce o seu poder curador. Cura os mancos, os coxos, os mudos, expulsa os demônios. Jesus é taumaturgo, Jesus ressuscita os mortos, portanto demonstra ser o Senhor da vida e da morte. Jesus tem um domínio absoluto sobre a natureza, caminha sobre as águas, multiplica os pães, os peixes, realiza prodígios que deixam multidões abismadas, institui ele mesmo os sacramentos, justamente preparando uma instituição e as pessoas que haveriam de pertencer a ela para exercer o seu poder em diferentes situações, em diferentes graus. Para isso, ele institui o quê? O colégio apostólico. Chama os 12, já estamos aqui no Evangelho, começa a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Mais na frente, depois de algumas instruções, eles partem, pregam para que todos se convertam, expulsam demônios, curam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. É o primeiro, por assim dizer, estágio, o primeiro tirocínio da igreja, que talvez nesse momento ainda não compreenda todo o poder que tem Jesus. Talvez até nem sabiam direito quem era aquele que os havia chamado. E esse poder vai sendo primeiro revelado e depois paulatinamente transmitido. Em Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8, o episódio do paralítico que é levado numa padiola, numa casa que está superlotada e Jesus está dentro. Mas a fé daqueles que levam o coitado e a do próprio coitado é tão grande que eles cometem a ousadia de abrir o teto e colocá-lo até Jesus. E Jesus diz: coragem, teus pecados estão perdoados. Murmuram, dizendo: quem tem o poder de perdoar os pecados senão Deus? Reparem o arremate do texto. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele se levantou, pegou sua padiola e foi para casa. Agora é o versículo 8 que interessa, o último desse relato. E a multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. A multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Cristo tem todo o poder, com o Pai e com o Espírito Santo.
E todo o seu poder foi conferido à igreja, foi dado à igreja. E recebereis uma força, e vós sereis minhas testemunhas na Judeia, na Samaria, na Galileia e até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Pois bem, Deus Todo-Poderoso, que concede poderes a seres humanos frágeis, a instituição feita de pessoas humanas, malgrado tudo isso, assistida pelo Espírito Santo de Deus. Aqui está uma prova espantosa do poder que eu tenho, que a senhora tem, que todos nós temos, diante do diabo, diante de qualquer pessoa. Uma autoridade que faz tremer qualquer criatura humana e até o próprio inferno. João capítulo 14, versículo 12. Em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, fará ainda as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Vocês prestaram atenção nisso? Quem crê em Jesus pode fazer obras maiores que as de Jesus. Pode dizer ao demônio, afasta-te. Pode se impor diante de quem quer que seja, para que tal pessoa trema, como fizeram os mártires de Nagasaki, os 26 jesuítas comandados por São Paulo Miki, no século XVI, duramente maltratados, cruelmente perseguidos pelo imperador, foram levados para a execução e se mantiveram inabaláveis, indestrutíveis. Morreram glorificando o Senhor na firmeza da fé e não se envergonharam do Senhor e por isso hoje refugem no céu como luzeiros a nos iluminar pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, pela sua palavra. Caríssimos, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. É o que Jesus diz em Marcos 16, de 17 a 18, a respeito daqueles que haveriam de crer nele. E a multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. A senhora recebeu o poder de perdoar os pecados. E esse poder está no Pai Nosso, e a senhora recita todos os dias. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas a senhora não recebeu o poder de absolver os pecados. Se a senhora tem o poder de perdoar os pecados, só os sacerdotes têm o poder de perdoar absolvendo os pecados, apagando os pecados. Um poder concedido ao sacramento da ordem. O poder de curar os enfermos, orando sobre eles, ungindo-os com óleo. O poder que Deus concedeu aos sacerdotes da igreja, o sacramento da unção dos enfermos. O poder pela imposição das mãos de consagrar sacerdotes, ordenar diáconos, ordenar bispos. Poder que Deus concedeu aos bispos. O poder de pregar, o poder de aconselhar, o poder de orar. O poder de se impor diante do poder das trevas e dizer, tirem isto daqui e não façam da minha vida, da minha casa, um covil de ladrões, uma propriedade de Satanás. Concluo esta rapidíssima homilia, olhando para a senhora, para você, caríssimo telespectador, e dizendo, glorifique a Deus, que é detentor de todo o poder, e quis, com o passar do tempo, a começar de Adão, passando por Abraão, por toda a história de Israel, até Jesus, conceder poderes aos homens, aos reis, aos sacerdotes e aos profetas. Glorifique a Deus, porque aquele que é detentor de todo o poder com o Pai e com o Espírito Santo, o Verbo se fez carne, e toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, glorifique a Deus pela igreja, que é esta instituição em quem refugia a glória de Cristo. E nela, todo o poder de Cristo é exercido diversificadamente, em diversas instituições, com diversas pessoas, de diversos modos.
Deus seja louvado pelo poder que Ele tem e pelo poder que Ele nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.